Fala, nação tricolor, fala seus tricolinhos e tricolindas. Rapaz, aonde o Bahia foi se meter, hein? Aonde esse Bahia foi se meter? 2 jogos em casa para garantir a classificação, não garantiu. E agora tá dando dor de cabeça aos seus torcedores. Eu vou lhe explicar por quê. Jogo do Sport e do Vasco. O que é que isso influencia na vida do Bahia? Influencia e vocês vão saber. Outra coisa também, o gol do Guarani, o pênalti, o gol foi irregular. Ah, Tom, você tá com choradeira, o time tinha que ter ganhado. Sim, o time tinha que ter ganhado, isso é fato. Mas as regras existem para ser cumpridas. E o juiz não cumpriu. E eu vou mostrar a vocês aqui também por que ele não cumpriu. Além disso, eu vou trazer um simulado. Caso o Vasco ganhe os pontos, o que é que isso vai interferir na vida do Bahia? Eu vou trazer tudo isso e mais um pouco no vídeo de hoje. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo sempre de assuntos relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, está no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar sabendo desses conteúdos relevantes, tá bom? Bom, chega de muita enrolação e bora para as notícias. Primeira coisa, eu vou começar esse vídeo trazendo sobre o gol do Guarani, o gol que foi marcado de pênalti. Ah, então por que foi irregular? Bom, ele foi irregular pelo seguinte fato. Foi pênalti, fato. Foi pênalti, mas olha só. Se vocês observarem, simplesmente na hora da cobrança do pênalti, o jogador do Guarani, na frente do juiz, ele invadiu o campo. Ele não invadiu pouco, não. Só ele invadiu. Ou seja, se tivesse um rebote, provavelmente o jogador do Guarani pegaria e faria o gol. Então o juiz teria, sim, que ter anulado a cobrança e ter voltado. Voltava a cobrança de pênalti. Tinha que ter feito isso. Não é choradeira, isso é regra. E isso não quer dizer que o Bahia deveria ter ganhado o jogo. Não, o Bahia jogou péssimo e não ganhou o jogo por incompetência. Mas eu estou trazendo apenas uma informação para vocês que está na regra. Bom, agora bora falar de Ceará, de Sport e Vasco. O que foi que o juiz colocou na súmula e o que é que tem na regra? Vou trazer para vocês aqui, para que vocês entendam detalhes. E a gente tem que se apegar aos detalhes. Vou colocar primeiro aqui o que o juiz colocou na súmula. Primeiro, bora olhar a súmula. Não vou ler toda, vou colocar só as partes principais para não ficar algo muito grande. Durante a comemoração do gol da equipe do Vasco da Gama, próxima à torcida do esporte, muitos objetos foram atirados em campos de jogo em direção aos jogadores. Entre eles, pedras, chinelos, tênis, isqueiro e copos com líquido. Bom, o juiz não colocou que o jogador do Vasco foi na direção da torcida, provocou a torcida, fez gestos obscenos e também teve um jogador do Vasco, que eu me lembro, que atirou uma cadeira em direção à torcida. Isso aí o juiz não colocou. Mas vamos lá. Nesse momento, a torcida do esporte estourou o portão atrás do gol, onde defendia a equipe do esporte. E começou uma invasão de muitos torcedores. E aí ele relata aqui que teve a invasão, que agrediram jogadores do Vasco e que agrediram também bombeiros civis, um senhor e uma senhora que estavam trabalhando próximo ao portão, inclusive continuaram sendo agredidos. Bom, e aí o juiz colocou aqui, o que é importante? Após observarmos toda essa ocorrência, vemos muitos torcedores sendo atendidos dentro de campo de jogo e por sentirmos falta de segurança, nos dirigimos ao vestiário de arbitragem, onde me reuni com os dirigentes Augusto Carreiras, do Esporte, Paulo Brax, do Vasco, e os treinadores do Vasco e do Esporte. E o tenente-coronel da Polícia Militar, o Washington Souza, comunicando o encerramento. Eu não sou advogado, mas conversei com alguns advogados e eles me explicaram que são os detalhes que são importantes. Comunicando o encerramento. Ele não comunicou a suspensão da partida. Ele comunicou o encerramento, por não sentir segurança em relação à minha integridade física e dos demais profissionais envolvidos no jogo, além do ambiente totalmente impossibilitado para a prática do esporte de futebol. A partida foi encerrada. Informo ainda que o comunicado ocorreu aproximadamente 45 minutos após o jogo ter sido paralisado, relatou Rafael Claus. Bom, e por que eu estou colocando sempre esse termo de que ele colocou aqui? Eu frisei encerramento da partida. Porque quando a gente vai olhar a regra, e eu vou tirar aqui para vocês observarem, quando a gente vai olhar a regra, o que é que a regra disse? Vou colocar aqui para vocês a regra, porque não sou eu que estou falando. Por isso que eu também falei da regra do pênalti, que ele deveria ter voltado. Bom, aqui ó, no artigo 203, ele coloca, artigo 203 ele coloca, e aí eu vou descer aqui para vocês observarem. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho a tela. Pronto, para ficar até melhor, para vocês acompanharem comigo aqui, ó. Artigo 203, ele fala:
deixar de disputar sem justa causa a partida, prova ou equivalente na respectiva modalidade, ou dar causa à sua não realização ou à suspensão. A regra diz aqui, ó, suspensão. E o árbitro não suspendeu a partida, ele encerrou a partida. Pena, multa de R$ 100 a R$ 100.000 ou perda dos pontos em disputa a favor do adversário na forma do regulamento. E aí o agravante. A entidade da prática desportiva também fica sujeita às penas deste artigo se a suspensão da partida tiver sido comprovadamente causada ou provocada por sua torcida. Isso aí que é um agravante. A entidade da prática desportiva também fica sujeita às penas deste artigo se a suspensão da partida tiver sido comprovadamente causada ou provocada por sua torcida. Mas observem que ele usa aqui novamente, ó, suspensão. E o árbitro colocou encerramento. Então, assim, o que é que vai valer? O subentendido ou o que realmente está escrito? Bom, aí eu não tenho como responder porque eu não sou advogado, mas eu estou trazendo apenas para vocês que existe realmente a possibilidade do Vasco ganhar esses pontos. Mas aí, meus amigos, a gente vem para o jogo do Bahia. Sim, Tom, mas o que é que o Bahia tem a ver com isso? O que é que o Bahia tem a ver com isso? Vamos colocar aqui agora o simulado do GE. Vou colocar aqui, ó, o simulado, para vocês acompanharem comigo aonde que influencia isso aí, a vida do Bahia. Tá aqui, ó. Pronto. Vou colocar aqui, deixa eu diminuir minha tela, pronto. Imagine que o Vasco ganhou os pontos. Se o Vasco ganhou os pontos, automaticamente ele já está na Série A. Então esqueça o Vasco aqui. Esqueça o Vasco. O Vasco já está na Série A. Se o Bahia empata com o CRB 0-0, 0-0. Se o Ituano ganha do Vasco 1-0, vamos colocar aqui 1-0. O Ituano empata com o Bahia em número de pontos, empata em número de triunfos. O que é que vai valer para tirar esse empate aí, para desempatar? Saldo de gols. Se o Ituano der 1-0, não é o suficiente. Se o Ituano der 3-0 e o Bahia empatou lá em 0-0, ainda não é suficiente. Só que se o Ituano der 4-0, o Ituano passa o Vasco, passa o Bahia. Ah, o Ituano não vai dar 4-0 no Vasco. Cara, não sei, velho. Futebol tudo é possível. Se o Vasco já tiver classificado, já tiver na Série A, ele pode meter um time em reserva, pode meter um sub-20. Nunca se sabe. Então, meus amigos, estou trazendo isso aqui para vocês, porque é real. Se o Vasco tomar 3-0 e o Bahia empatar lá em 0-0, beleza. Ainda tem isso. Se o Bahia ganhar o jogo dele, acabou. O Bahia sobe. Não tem problema nenhum. O Ituano pode dar 1000, não importa. Mas se o Ituano meter 4-0, sabe o que, é que tem que acontecer para o Bahia conseguir se classificar? Se o Ituano fizer 4-0 no Vasco, o Bahia precisa empatar. Se o Bahia empatar em 4-4, o Bahia continua atrás do Ituano. O Bahia tem que empatar em, no mínimo, 5-5. Porque aí o Bahia empata em número de triunfos, empata no saldo, empata nos gols pró, e aí vai para disputa, confronto direto. Confronto direto, o Bahia ganhou uma, o Ituano ganhou uma, só que o Bahia meteu 2-0 no Ituano e o Ituano meteu 1-0 no Bahia. Resumindo, olhe o pé de pi que o Bahia foi se meter. Veja só o pé que o Bahia foi se meter. 2 jogos em casa para se classificar, 2 jogos em casa contra times que já estavam disputando nada. E o Bahia consegue simplesmente se complicar. Bom, finalizo o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, deixa aí nos comentários, pergunta. E o que é que você acha? Você acha que é plausível? O Vasco pode ganhar esses pontos? Lembrando, Vasco, Rio de Janeiro, CBF, presidente da CBF torce pro vice e por aí vai. Até a próxima.